Nesse vídeo daqui eu vou fazer o pré-jogo da partida que vai ter entre Grêmio e Vasco pelo Brasileirão. Eu vou trazer aqui a possível escalação e o meu palpite para esse jogo. Bom, vai ser um jogo muito importante, um jogo que, se o Grêmio ganhar, garante pelo menos mais 2 colocações no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque teve um empate entre Santos e Palmeiras em 1 a 1. Ontem mesmo saiu um vídeo detalhando sobre essa partida e o que eu achei de interessante na equipe do Santos, que vai jogar com o Grêmio pela Libertadores. Vai ser um jogo muito importante, mas o Grêmio tem que fazer primeiramente o dever de casa no Brasileirão, ou seja, ganhar do Vasco nesse jogo que vai ser na Arena. Bom, trazendo aqui a possível escalação. A possível escalação do Grêmio é a seguinte: no gol, o Vanderlei, que vem salvando o Grêmio em diversos jogos, fazendo várias defesas e vem ajudando bastante. Nas laterais, provavelmente Diogo Barbosa e Vitor Ferraz. Creio que vai ser essas mesmas, mas pode ter uma outra mudança, porque na cabeça do Renato, pelo menos é o que eu penso, essa é a dupla de laterais titular. Ou seja, se ele quiser poupar eles, ele pode ir com o Cortez e o Orejuela. Ou seja, ele pode acabar fazendo o seguinte: como no meio de semana foi Cortez e Orejuela, eu acho difícil que ele emendaria essa sequência de jogos. Mas se for com essa dupla, já vai emendar também de qualquer jeito. Então creio eu que ele pode colocar um dos dois, ou o Orejuela ou o Cortez. Provavelmente o Orejuela. Mas eu acho que ele vai mesmo com Vitor Ferraz e Diogo Barbosa. A defesa, David Braz e Jeromel, não tenho o que questionar. Mas eu não tenho certeza no David Braz, porque o Rodrigues está jogando demais. E como o Kahneman não está podendo jogar, não sei nem se o Rodrigues pode virar titular pegando essa posição no lugar do David Braz, que creio eu que o Rodrigues está jogando demais e está rendendo até mais do que o David Braz. Então eu iria com o David Braz nesse jogo e o Rodrigues na Libertadores. Mas ele pode ir com o David nesse, David na outra, pode ir com o Rodrigues nesse e o David na outra. Fica para ele fazer essas mudanças. No meio de campo, provavelmente vai ser esse que eu vou trazer aqui para vocês, que é Matheus Henrique, Maicon e Pinares. Eu tenho só um questionamento, um asterisco. Eu acho que o Pinares não vai dar certo como esse meia camisa 10. Porque esse meia, para dar certo no Grêmio, tem que voltar, tem que articular essa bola aqui no meio campo para ele terminar a jogada lá na frente. O Pinares é mais esse jogador que é o ponto de lança. O jogador que pega a bola, ele vai dar o último passe ou assistência, mas não ele vai vir aqui e vai dar um passe sensacional. Não, ele vai dar um passe qualificado mais lá na frente. Aqui atrás, eu acho difícil ele fazer essas jogadas. Por isso creio eu que a posição que ele pode se encontrar é a posição de meia direita, ponta direita. A posição que eu trago logo mais, mas vai ser o Luiz Fernando provavelmente. Nessa questão do Matheus Henrique e do Maicon, quase certeza que vai ser eles, porque o Matheus Henrique não jogou contra o Guarani e o Maicon entrou no segundo tempo para pegar mais esse ritmo de jogo. E eu acho que é certo ir com esses dois. E como o Darlan já jogou o jogo passado também, então deixo o Darlan no banco para, na minha visão, ser titular contra o Santos. Também podendo ser o Maicon, mas eu iria com o Darlan nesse meio campo, já antecipando. E o ataque que vem sempre jogando, com PP, Diego Souza e Luiz Fernando. O Diego Souza que anunciou que no final do ano que vem vai se aposentar. Ou seja, já faz sentido o Grêmio ter trago o Churin para o futuro. Já vai ter que ir em busca de outro atacante ou ir na base. E pelas pontas o PP e Luiz Fernando, PP indiscutível. E o PP, como é jovem, não vai sentir, mas como pode poupar uma peça ou outra, tira ele lá pelos 20 do segundo tempo se o jogo tiver encaminhado. E já o Luiz Fernando vai com ele porque ele jogou demais no final de semana passado, na vitória contra o Goiás, na segunda-feira. E o Ferreira também foi bem, não fez aquela melhor partida dele, mas fez o gol e mostrou que pode jogar. Então, se ele quiser, ele também pode usar o Ferreira nesse jogo e o Luiz Fernando no meio de semana, ou pode usar o Ferreira nos dois, o Luiz Fernando nos dois. Tem muitas opções. Bom, antes de eu trazer o meu palpite, não esquece de colocar o seu palpite aqui embaixo também, porque o palpite que acertar eu trago no pós-jogo da partida também. Na minha visão, eu vou trazer primeiro aqui os números para vocês do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que está em oitavo colocado atualmente, porque eu estou gravando o vídeo simultaneamente com a partida do Fluminense contra o Atlético Paranaense. Com um empate, o Fluminense está indo para 37 pontos e fica na frente do Grêmio pelos desempates, até porque o Grêmio foi muito mal no início do Campeonato Brasileiro. Mas supostamente, se o Fluminense perder, o Grêmio fica em sétimo. Mas se o Fluminense ganhar, o Fluminense iria para 39
e chegaria em quarto colocado antes de ter o jogo do Inter, o jogo do Grêmio. Independentemente do resultado do jogo do Fluminense, se o Grêmio se o Grêmio ganhar, passa eles. Ou seja, com os 3 pontos, o Grêmio poderia ir para 40 pontos, na teoria indo para quarto colocado, mas ainda tendo que esperar o resultado do jogo do Inter, porque o Inter pode ficar na frente do Grêmio pelo desempate. Mas provavelmente o Inter vai perder ou empatar, porque o jogo é contra o Atlético Mineiro lá em Minas e eu acho muito difícil o Inter conseguir um bom resultado. Falando do Vasco, o Vasco é o primeiro time na zona de rebaixamento com 24 pontos a 1 ponto do Sport, que é o primeiro time fora, e se ganhar pode ir a 27, que é a pontuação do Bragantino. Ou seja, é muito importante essa vitória para o Vasco, que está se encaminhando para uma crise. O Vasco começou muito bem o Brasileirão, sendo líder, empatou com o Grêmio lá em São Januário, mas é um time que está vindo de mal a pior. Foi eliminado na Sul-Americana no meio de semana, sendo muito zoado principalmente por causa do atacante do Ribamar, que perdeu vários gols inacreditáveis, jogou mal demais. É torcer para ele ser titular contra o Grêmio. E essa vitória é importante para as duas equipes. Para o Vasco sair lá de baixo e para o Grêmio embalar de vez. Quer dizer, já está embalado. Mas na pontuação, ficar pelo menos lá entre o quarto, quinto colocado. Essa vitória é fundamental para o Grêmio, visando uma boa colocação no Campeonato Brasileiro. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho, porque o YouTube vai te notificar quando sair os vídeos novos. Foi esse o vídeo e falou! Bom, como você viu aí, eu fiz o pré-jogo, mas esqueci do principal, o palpite. Bom, o meu palpite vai ser o seguinte: como o jogo vai ser na arena e provavelmente o Grêmio vai administrar o jogo com o Matheus Henrique, o Maicon, o Pinares podendo se destacar também, o meu palpite é o seguinte: eu já tinha feito os palpites antes mesmo do jogo contra o Guarani. Meu palpite tinha sido 4-1 antes, quando eu tinha feito aquele vídeo. Provavelmente eu vou manter esse palpite, mas creio que vai ser nessa faixa mesmo, 4-1, 3-0. Creio que com uma goleada, porque a equipe do Vasco realmente está muito mal. E é esse o meu palpite. Não esquece de deixar o seu. Se inscreve e deixa o seu like. Foi esse o vídeo e falou!